Jesus, o Salvador. Trecho do Sermão Jesus. Número 1434. Pregado na manhã do dia do Senhor, 15 de setembro de 1878, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:20-1. O nome de Jesus é um nome divinamente determinado e exposto. De acordo com o texto, o anjo trouxe uma mensagem do Senhor e disse: "E lhe porás o nome de Jesus." É um nome que desceu do céu. Nosso Senhor tem outros nomes relativos a funções e relacionamentos, mas este é especial e peculiarmente seu próprio nome pessoal, e o Pai deu esse nome a ele. Tenha certeza, portanto, que é o melhor nome que ele podia receber. Deus não teria lhe dado um nome de valor secundário, ou sobre o qual houvesse um traço de desonra. O nome é o maior, mais brilhante e mais nobre de todos os nomes. É a glória de nosso Senhor ser um Salvador. Para o melhor que já foi nascido de mulher, Deus deu o melhor nome que qualquer filho do homem poderia receber. Jesus é o nome mais apropriado que o nosso Senhor poderia receber. Disso estamos muito certos, pois o Pai sabia tudo sobre ele e poderia chamá-lo apropriadamente. Ele sabe muito mais sobre o Senhor Jesus Cristo do que todos os santos e anjos juntos, pois ninguém conhece o Filho senão o Pai. Deus o conhecia perfeitamente e lhe deu o nome de Jesus. Podemos estar certos, então, de que nosso Senhor é, mais do que tudo, o Salvador e é melhor descrito por esse termo. Deus o Pai, que melhor o conhece, vê essa como sua maior característica, que ele é o Salvador e é melhor representado pelo nome Jesus. Já que a infinita sabedoria o escolheu, podemos ter certeza de que é um nome que deve ser verdadeiro e deve ser verificada por fatos de nenhuma ordem mediana. Deus, que não pode ser confundido, o chama de Jesus, o Salvador, e por isso Jesus, o Salvador, ele deve ser grandemente, continuamente, abundantemente e da forma mais notável. Nem irá Deus se recusar a aceitar a obra que ele realizou, uma vez que pelo dom desse nome ele o encarregou de salvar os pecadores. Quando suplicamos o nome de Jesus diante de Deus, nós trazemos-lhe sua própria palavra e apelamos a ele por seu próprio decreto e ação. O nome Jesus não deve ser visto com prazer reverencial por cada um de nós. Quando nos lembramos de onde ele veio, ele não é um salvador de nossa própria criação, mas Deus, o Pai Eterno, o designou como nosso libertador e salvador, dizendo: "E lhe porás o nome de Jesus." É um nome que o Espírito Santo explica, pois ele nos diz a razão para o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvador é o significado do nome, mas tem um sentido mais completo e profundo escondido, pois em sua forma hebraica significa a salvação do Senhor, ou o Salvador. O anjo interpreta, ele salvará, e a palavra para ele é muito enfática. De acordo com muitos estudiosos, o nome divino, o título incomunicável do Altíssimo, está contido em Yeshua, a forma hebraica de Jesus, para que, plenamente, a palavra signifique Jeová Salvador, e resumidamente signifique Salvador. Ele é dado ao nosso Senhor, porque ele salva, não de acordo com qualquer salvação temporária e comum, dos inimigos e problemas, mas ele salva de inimigos espirituais e especialmente dos pecados. Josué no passado foi um salvador, Gideão foi um salvador, Davi era um salvador, mas o título é dado ao nosso Senhor acima de todas as outras pessoas, porque ele é o Salvador, em um sentido em que ninguém é ou pode ser. Ele salva o seu povo dos seus pecados. Os judeus estavam à procura de um Salvador, eles esperavam por um que iria quebrar o jugo romano e salvá-los de serem sujeitos à servidão a uma potência estrangeira. Mas nosso Senhor divino não veio para tal finalidade.
Ele veio para ser o salvador de um tipo mais espiritual e para quebrar completamente outro jugo, salvando o seu povo de seus pecados. A palavra salvar é muito rica em significado. Seu pleno e exato vigor dificilmente pode ser atribuído a palavras em português. Jesus é a salvação no sentido de libertação e também no de preservação. Ele dá saúde. Ele é tudo o que é salutar para o seu povo. No sentido mais amplo e completo, ele salva o seu povo. A palavra original significa preservar, manter, proteger do perigo e assegurar. Os significados grandiosos geralmente habitam nas palavras mais curtas e, neste caso, a palavra salvar é um poço onde o prumo demora a encontrar um fundo. Jesus realiza uma grande salvação, ou como diz Paulo, tão grande salvação, assim como ele sentiu que nunca poderia estimar sua grandeza, Hebreus 2:3. Ele também fala dela como salvação eterna, Hebreus 5:9, e mesmo como disse Isaías, Israel será salvo no Senhor, com uma salvação eterna, Isaías 45:17. Imensuravelmente glorioso é o nome Jesus, como é divinamente exposto para nós, pelo que a própria exposição do Deus eterno garante o sucesso do Salvador. Ele declara que ele salvará seu povo, e salvar o seu povo ele irá. Deus o coloca diante de nós como Jesus, Salvador, Filho de Deus, aquele que leva o fardo do pecador. Assim, temos um nome, queridos amigos, que não temos de explicar por nós mesmos. Como não o escolhemos, então não somos deixados para o expor. Deus foi quem deu o texto e quem pregou-nos o sermão. Aquele que deu o nome foi quem nos deu a razão para isso, de modo que não somos deixados na ignorância ou incerteza. Poderíamos ter dito, sim, seu nome é Jesus, mas se refere a uma salvação que estava em rigor na antiguidade. Mas não, a palavra do Senhor nos diz, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e isto é para todos os tempos, já que ele sempre tem um povo, e essas pessoas sempre precisam ser salvas dos seus pecados. Alegremo-nos por termos um tal Salvador, e pelo nome de Jesus reter toda a doçura e poder que ele já teve, e deve retê-los até que todas as pessoas escolhidas sejam salvas. E será assim para todo sempre. Além de expor este nome, o Espírito Santo, pelo evangelista Mateus, se agradou de nos referir ao sinônimo dele e assim dar-nos o seu significado por comparação. Deixe-me ler os próximos versículos. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Mateus 1:20 e 2:23. Se quando nosso Senhor nasceu e foi nomeado Jesus, a antiga profecia que dizia que ele deveria ser chamado de Emanuel foi cumprida, veja Isaías 7:14. Segue-se que o nome Jesus tem um significado equivalente ao de Emanuel, e que seu significado potencial é Deus conosco. Na verdade, irmãos e irmãs, ele é Jesus, o Salvador, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. E assim que ele nasceu e assim se tornou o Emanuel, o Deus encarnado, ele tornou-se por isso mesmo Jesus, o Salvador. Ao descer do céu para esta terra e tomar sobre si nossa natureza, ele transpôs o abismo, de outra forma intransponível, entre Deus e o homem, sofrendo nessa natureza humana e transmitindo, através de sua natureza divina, uma eficácia infinita a esses sofrimentos. Ele removeu o que teria nos destruído e nos trouxe vida e salvação eterna. Ó Jesus, o mais querido de todos os nomes na terra ou no céu, eu amo sua música mais do que tudo, porque é de tal doce harmonia com outro que toca melodiosamente em meus ouvidos, o nome de Emanuel, Deus conosco. Nosso Salvador é Deus e, portanto, capaz. Ele é Deus conosco e, portanto, inspira piedade. Ele é divino e, portanto, infinitamente sábio. Mas ele é humano e, portanto, cheio de compaixão. Então, o nosso primeiro ponto é: este encantador nome de Jesus é uma joia do cofre dos céus.
Ele vem a nós como uma maçã de ouro e é tratada por uma exposição que a coloca em uma salva de prata. O nome é precioso como o propiciatório dourado e sobre ele queima a luz da glória divina, para que possamos não tropeçar nela, mas possamos nos alegrar com a grande luz. Ele nos permite conhecer o próprio coração de Deus, em referência ao seu Filho, porque ele o enviou. A salvação é o som alegre que toca desde os sinos do vestuário de nosso sumo sacerdote à medida que ele vem para nos abençoar. Deus, que falou aos nossos pais pelos seus profetas, agora fala-nos por seu Filho, cujo nome é a salvação. Não há uma fonte de alegria nisto?